Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos de um tema bastante interessante para o seu dia a dia e para a sua praticidade. Bem, organizar o guarda-roupa de uma forma mais sintética, separando as peças, contribui para que o nosso dia a dia seja mais prático e também para não danificar suas peças. Eu acho que todo mundo já passou pela situação de comprar uma peça, usar, deixar ela guardada no tempo no guarda-roupa e quando foi usar de novo, acabou que ela parecia que não estava a mesma coisa, tá esticada, ficou com marca de cabide, mudou de cor, manchou. Tudo isso acontece quando a gente não faz o correto com aquela peça. A gente já tem uma aula aqui que fala sobre a etiqueta das peças, aquelas que a gente corta na hora que compra a roupa, e nem analisa os símbolos que estão nela. Esses símbolos, eles são muito importantes para você saber os cuidados com a sua peça. Então, antes de descartar, é interessante que você olhe o que está escrito ali, os símbolos que tem, para não acabar estragando a sua peça com o tempo. E se você não sabe o significado de cada símbolo daquele, a gente já tem uma aula que fala especificamente sobre isso, como lavar, como guardar, se pode ou não passar. Essas coisas já contribuem para que sua roupa não danifique, mas às vezes, mesmo seguindo a risca do que está escrito ali na etiqueta, as roupas acabam danificando. E isso acontece muitas das vezes justamente pelo fato da forma que você guarda ela no guarda-roupa. Por exemplo, roupas de tricô, seja vestidos, blusas, moletom, enfim, casaco, qualquer material de tricô. Esse material, ele é muito sensível, então se você guardar ele pendurado num cabide, por exemplo, ele vai pesar, porque é um tecido muito pesado. Então você coloca no cabide e ele pesa todo para baixo, o peso não fica bem distribuído e acaba esticando a peça e principalmente marcando. Peças de tricô, quando você guarda ela no cabide, além de ficar com aquele esticado horrível, ainda fica com a marca do cabide, porque estica bem na parte onde o cabide fica. Então acaba totalmente com a beleza da peça. Então o interessante para peças como essa é guardar dobradas, bem dobradinhas, guardadas no guarda-roupa bem direitinho, para não amassar e principalmente não danificar a sua peça, porque elas ficam marcadas com muita facilidade. A mesma coisa vale para peças que têm muita pedraria e principalmente muito bordado, essas coisas que pesam no tecido. Esse tipo de pedraria, além de danificar outras roupas se você guardar muito junto por conta da pedrinha que enrosca nas outras roupas, ainda acontece a mesma coisa do caso do tricô. Ele pesa justamente pelo excesso de bordado, pelo excesso de pedras, acaba pesando e esticando a peça, a pedraria vai caindo com o tempo. Então é uma coisa que não fica legal também guardar pendurada no cabide e também não serve para você guardar dobrado com outras roupas. O certo, nesse caso de peças, é você guardar ou dentro de um saquinho. Hoje em dia existe no mercado saquinhos próprios para guardar roupa, ou se você não quiser um saquinho, você pode guardar também dentro de uma caixa ou em algum organizador de roupas separados. Mas o importante aqui também é que se for num saco, numa caixa, que ele seja ou furadinho ou tenha algum tipo de abertura. Porque aí vai fazer com que circule vento e a roupa não vai ficar mofada. Porque outra coisa que danifica muito as roupas é guardar de qualquer jeito ou num ambiente muito fechado, que aí a roupa fica toda mofada e mesmo você lavando ela guardadinha, ela fica com mau cheiro. Então, nesses casos, é bom você guardar num saquinho, em alguma parte separada, para ela não pesar no cabide e nem danificar outras peças, mas também que você conserve a própria peça. Porque não é legal você preservar as outras peças estragando outra. Então você guarda num lugarzinho separado, que corra vento, para ela não mofar e permanecer bonita por muito tempo, porque essas roupas de pedraria a gente sabe que estraga com muita facilidade. Principalmente porque não é uma coisa habitual do nosso dia a dia usar o tempo inteiro. Então a gente compra, usa uma vez, deixa ali no guarda-roupa e depois, quando vai usar de novo, ela já está com algum defeito. Esse tipo de peça acontece muito isso. Então é importante que você saiba guardar muito bem. A mesma coisa vale para blusas comuns do dia a dia, essas blusinhas de tecido.
Lembra que eu falei da questão da etiqueta, de você olhar o que está escrito na etiqueta para depois pensar em guardar ou lavar ou fazer alguma coisa com ela? Pois é, um ponto interessante para blusinhas e outras roupas de tecido comum é você olhar a porcentagem de algum tecido elástico que aquela roupa possa ter. Então, elastano, ele é um tecido que realmente é muito elástico, como o próprio nome sugere. Então, quanto maior a porcentagem dele no tecido, mais aquela roupa estica com facilidade. Esse tipo de material ele é propício em malhas. Então, roupas de malha ou que tenham algum tipo de elasticidade, é interessante que você não guarde em cabide, você guarde ela dobrada em alguma parte do guarda-roupa, junto com peças do mesmo gênero. Outra coisa que facilita muito para não danificar suas peças é isso que eu falei, você guardar peças do mesmo tipo de tecido juntas, porque aí não vai atrapalhar. Porque já pensou, uma roupa 100% de algodão com uma roupa que é feita de poliéster ou que tem muito bordado, por exemplo. Vai ter muito atrito de tecidos e vai danificar uma das peças. Então, o legal aqui é que você também pense em organizar os mesmos tipos de peças juntos. Às vezes a gente pensa em só as blusas num lugar, calças em outro, saia em outro, mas a gente não pensa no tecido. Eu acho que é muito mais viável organizar roupas pelo tipo de tecido do que pelo tipo de peça ou pelo tipo de modelagem, por exemplo. Então, uma dica legal é justamente isso, você olhar a etiqueta da sua peça e ver qual é o material e organizar por material. Outro tipo de organização que o pessoal gosta muito de fazer é por cor. A organização por cor, ela tem a sua praticidade, porque você tem todas as peças que são das mesmas cores no seu campo de visão. Então facilita para fazer uma combinação. Você olha para um lado, tem essa cor, olha para o outro, tem outra cor, e você consegue fazer uma associação melhor com o círculo cromático justamente por conta da disposição das cores. Isso é bem interessante, mas como eu falei, você tem que se atentar ao tipo de tecido, porque às vezes organizar por cor vai ter muita diversidade de tecidos, então às vezes nem sempre vai ficar legal para a saúde da sua peça. Outra coisa, a gente se depara muito com peças com as alças fininhas, principalmente a gente mulheres, aqueles vestidos com a alça muito fininha. A alça muito fininha, ela não é indicada para colocar no cabide, a menos que a sua peça seja daquelas que vem com duas alças extras. Muitas vezes a gente compra um vestido, uma saia e, além da alcinha do vestido, ele vem com duas outras alcinhas dentro escondidas. Então, no caso, se a sua peça vem com essas duas alcinhas extras, essa é justamente a função dela, ter um apoio extra no cabide para evitar que danifique depois. Porque esse tipo de peça acaba pesando muito no cabide. Então acaba de estragar justamente pelo peso, ainda mais se for o caso que eu falei anteriormente, da roupa ter algum tipo de elastano ou alguma porcentagem de tecido elástico, acaba que estica demais e danifica a sua peça. Então o maior problema aqui é justamente isso, de peças que esticam demais. Então, se você olhou na etiqueta do jeito que eu falei e analisou que a porcentagem do tecido é muito alta, por exemplo, acima de 20%, abaixo de 20% dá de boa para colocar no cabide, mas acima de 20%, como 30%, 40%, já é uma porcentagem muito alta, então já é ali um risco para a sua peça. Ainda mais se ela vai ficar no cabide por muito tempo. Então, se a porcentagem é alta, evita colocar no cabide. Mas, se for guardar dobrada, também tem que tomar cuidado justamente naquelas coisas que eu falei, na passagem de ar, para não mofar a peça, para não ter atrito com outras peças também. Por isso que o interessante aqui é guardar peças do mesmo tecido juntas, porque aí, além de facilitar no seu dia a dia, evita também que você danifique a sua peça. Outro ponto legal aqui é nas calças. As calças, geralmente, a gente tem o costume de ou guardar dobrada num cantinho ou colocar no cabide dobrada. Aqui, para esse tipo de peça, o interessante é que ao invés de você colocar dobrada no cabide comum, que você use cabides próprios para esse tipo de peça, que são aqueles que vêm com dois ganchinhos extras. Esse tipo de ganchinho, ele serve justamente para ter aquela segurança maior, porque os que vêm reforçado, até com aquele acolchoadozinho, é muito melhor para esse tipo de peça, porque às vezes guardar dobrado, acontece o caso que eu falei, de marcar a peça, de danificar e de manchar. Outra coisa legal que as pessoas não têm esse costume de fazer, muita gente nem gosta de fazer, mas é o mais indicado até pelos próprios fabricantes, é justamente você guardar a peça
do lado contrário, sem ser do lado normal. Porque se manchar, se acontecer algum tipo de defeito, vai ficar só na parte de dentro da peça e não na de fora. E também a parte que a gente veste, ela é muito mais propícia a manchar, danificar, rasgar do que a parte de dentro. Então, o mais indicado até pelos fabricantes mesmo é que você guarde a peça ao contrário mesmo. Outro ponto legal também na hora de organizar o seu guarda-roupa é você pensar na utilidade daquela peça. Se você usa as roupas se são roupas que você usa muito no seu dia a dia, então é interessante que você guarde num lugar mais acessível e em uma organização mais prática. Então, se for expor no cabide, expõe de uma forma que não vá danificar a sua roupa. Se for dobrar, procura dobraduras específicas para aquele tipo de roupa, porque às vezes até no dobrar de qualquer jeito, acaba danificando a peça. E tem peças que não podem ser dobradas de jeito nenhum. Você não vai dobrar um blazer por conta das ombreiras, aqueles bores que tem muita estrutura, muito tecido e muito acabamento, principalmente aqueles que têm um corset ou que são bem acinturados, eles não são indicados para guardar dobrado. Então, um ponto interessante é também analisar o tipo de peça e a modelagem. Então, se você não vai dobrar aquela peça de jeito nenhum, mas se você não usa muito, então organiza numa parte específica do guarda-roupa, que é o famoso guarda-roupa cápsula que eu já expliquei para vocês aqui, que é organizar o guarda-roupa por setores, que já facilita bastante no dia a dia. E é importante você também se atentar à etiqueta da peça, porque muitas das vezes a gente faz coisas que não é para fazer, mas na própria etiqueta tem escrito ali. Então, na aula que a gente fala sobre o símbolo das etiquetas, é muito importante que você assista ela e analise os tipos de etiqueta. E no mais é isso. Olhar a etiqueta, dobrar direitinho. Na internet existem diversos tutoriais de como dobrar cada tipo de peça, porque às vezes a gente pensa que pode dobrar de qualquer jeito, e na verdade não é assim. Então, organizar direitinho, dobrar direito, colocar peças no cabide, só as peças certas, essas que eu falei anteriormente não são indicadas para colocar no cabide. E no mais é isso mesmo. Espero muito que tenham gostado das dicas de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!